Meu nome é Velma Higgins. Tenho 58 anos e trabalho como bibliotecária em nossa pequena cidade em Ohio. Depois que meu marido faleceu, há 5 anos, moro com minha filha mais nova, Ruby, que tem 28 anos e trabalha como caixa no supermercado local, o Fresh Market. Meu filho mais velho, Dexter, mudou-se para Nova York logo depois da faculdade e agora trabalha como programador para uma grande empresa. Ele ganha um bom dinheiro, mas raramente volta para casa, exceto no Natal ou no Dia de Ação de Graças, na melhor das hipóteses. Ruby e eu moramos em uma pequena casa na rua Maple que herdei dos meus pais. A casa é antiga, mas aconchegante, com uma varanda espaçosa e um pequeno jardim nos fundos. Era uma quinta-feira típica de meados de setembro. As folhas das árvores começavam a amarelar e o ar estava ficando mais frio. Eu estava sentado à minha mesa de sempre na biblioteca da cidade, selecionando os livros novos. Não havia muito trabalho a fazer. Os livros não chegavam todos os dias em nossa pequena cidade, e não havia muitos visitantes durante a semana. A maioria dos aposentados vinha para ler romances policiais e os alunos para ler livros didáticos. Eu estava lendo um novo romance de um escritor badalado quando meu antigo telefone fixo tocou. O som foi agudo e inesperado no silêncio da biblioteca. O visor mostrou um código de área de Nova York, e meu coração pulou de alegria. Dexter. Meu filho não ligava com frequência, geralmente só em feriados ou quando algo acontecia. Então, cada ligação dele era um acontecimento para mim. Oi, mãe. Sua voz soava especial, animada. Eu conhecia aquele tom desde a infância. Era assim que Dexter falava quando queria compartilhar algo importante. Dexter, querido, como vai? Como vai o trabalho? Como está a sua saúde? Larguei o livro e me concentrei totalmente na conversa. Eu sempre me preocupava com ele, sozinho numa cidade grande, sem família por perto. Mãe, tenho uma notícia. Uma notícia muito importante. Ele fez uma pausa, e eu me senti tensa de ansiedade. Vou me casar. Fiquei paralisada com o telefone nas mãos. Casar? Meu Dexter? Ele nunca falava muito sobre garotas, embora eu entendesse que um homem bonito e bem-sucedido de 32 anos não podia ficar completamente sozinho. Às vezes, eu insinuava que era hora de pensar em uma família, mas ele sempre ria ou dizia que estava focado na carreira. Dexter, isso é maravilhoso, finalmente consegui dizer, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas de alegria. Meu Deus, estou tão feliz por você. Quem é ela? Conte-me mais sobre ela. O nome dela é Blair. Blair Campbell. Ela trabalha em uma das melhores agências de marketing de Manhattan. Ela é muito inteligente e bonita. Estamos namorando há 1 ano e meio, mas eu não queria dizer nada até ter certeza de que era sério. 1 ano e meio. E ele não me disse uma palavra. Meu coração doeu um pouco. Isso significava que meu filho não achou necessário compartilhar coisas tão importantes comigo. Mas então me recompus. Ele é um homem adulto. Ele tem direito aos seus segredos. Quando é o casamento? Perguntei, já planejando mentalmente o que vestir e que presente dar. Mãe, o casamento é daqui a 1 mês, no dia 8 de outubro. Queremos que você venha. E a Ruby também, claro. É muito importante para nós ter a nossa família por perto. Em 1 mês. Minha cabeça girava de alegria e pânico ao mesmo tempo. Tão pouco tempo para me preparar. Eu tinha que comprar uma roupa, pensar em um presente, reservar as passagens. Claro que iremos. Com certeza iremos. Eu já estava me imaginando comprando um vestido novo e voando para a cidade grande com a Ruby. Onde será o casamento? Numa igreja? Sim, a cerimônia será na igreja de São Bartolomeu, em Manhattan. É uma igreja antiga muito bonita, construída no século XIX. E depois haverá uma recepção em um dos melhores restaurantes da cidade. Mãe, vai ser um casamento grande. Os pais da Blair vão convidar muita gente, amigos, colegas de trabalho.
Cerca de 200 convidados. Você se importa? 200 convidados. Nunca fui a uma celebração tão grande na minha vida. Em Milford, os casamentos geralmente eram realizados no salão paroquial ou em um pequeno restaurante na rua principal, com no máximo 50 pessoas. Que objeções poderiam haver? Estou tão feliz por você, Dexter. Tão feliz. Eu estava genuinamente feliz, embora, lá no fundo, sentisse uma leve inquietação. Um casamento tão luxuoso, os pais da noiva eram ricos, e nós éramos apenas pessoas comuns do interior. Mãe, vou te mandar um convite com todos os detalhes. Vou reservar um hotel para você perto da igreja. Só que ele hesitou. Só que talvez devêssemos comprar algo bonito para vestir. Vai ser bem formal. Claro, querida. Claro. Ruby e eu com certeza vamos nos vestir adequadamente. Não vamos te envergonhar. Mãe, você nunca me envergonha. Sua avó suavizou. Só quero que você se sinta confortável. Conversamos por mais 10 minutos sobre os detalhes, em qual hotel ficaríamos hospedados, o horário da cerimônia, que seria melhor pegar um voo com escala em Chicago porque era mais barato. Dexter prometeu enviar dinheiro para as passagens, mas eu recusei. De jeito nenhum eu deixaria meu filho pagar minha viagem para o casamento dele. Quando desliguei, minhas mãos tremiam de excitação. Sentei-me no silêncio da biblioteca e não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Meu Dexter vai se casar. Vou ter uma nora. Talvez eu até tenha netos. As 2 horas que faltavam para o fim do dia de trabalho se arrastavam sem parar. Eu não conseguia me concentrar no trabalho, pensando constantemente no casamento, imaginando meu filho de smoking e uma noiva linda de vestido branco. Pensamentos fervilhavam na minha cabeça sobre o que comprar, o que vestir, que presente preparar. Finalmente, o dia de trabalho terminou. Tranquei a biblioteca e corri para casa. Mas, no caminho, fui até a casa do meu vizinho. A primeira coisa que eu queria fazer era compartilhar a feliz notícia com Joselyn Turner, minha melhor amiga e vizinha. Joselyn trabalhava como carteiro havia 30 anos e sabia mais sobre todos na cidade do que o jornal local. Ela também era minha melhor amiga desde que nos tornamos vizinhas, 20 anos atrás. Ela estava regando suas flores na varanda quando corri até o portão dela. Josie, gritei de longe, gesticulando, você acredita? O Dexter vai se casar. Ela quase deixou cair o regador, virando-se abruptamente para mim. De jeito nenhum. Seu Dexter, aquele que trabalha como programador em Nova York? É ele. Ele acabou de ligar. O casamento é daqui a um mês, dia 8 de outubro, e eu e a Ruby vamos. Dá para imaginar? Um casamento na igreja seguido de uma recepção em um restaurante. 200 convidados. Joselyn colocou o regador nos degraus da varanda e me olhou atentamente. Em seus olhos, vi uma mistura de alegria sincera e uma leve inveja. A própria Joselyn tinha 2 filhos. R.Y. trabalhava como mecânico em uma oficina mecânica local, e Clyde não conseguia encontrar um emprego fixo e se virava fazendo bicos. Velma, você tem muita sorte. Ela balançou a cabeça, admirada. Seu filho conseguiu um emprego em Nova York, ganha um bom dinheiro e agora vai se casar com uma garota daqui, aposto. Não, ela também é de Nova York. O nome dela é Blair. Ela trabalha com marketing. O Dexter diz que ela é muito bonita e inteligente. Eles estão namorando há 1 ano e meio, e eu nem sabia. 1 ano e meio, e ele não disse nada. Bem, os homens são assim. Eles não gostam de falar cedo demais. Como ela é, de família simples ou rica? Então, Joselyn sempre sabia como fazer perguntas desconfortáveis, indo direto ao ponto. Eu me perguntava, o que eu realmente sabia sobre minha futura nora? Apenas que ela trabalhava em uma boa agência e que seus pais estavam organizando um casamento para 200 pessoas. Ela deve ser de uma família rica para o casamento ser tão luxuoso, Joselyn continuou a ponderar.
Um restaurante bacana, muitos convidados, isso custa dinheiro. O que você vai dar a ela? Aposto que eles estão acostumados com coisas caras em Nova York. Foi aí que comecei a pensar: o que eu deveria dar a ela? Eu não tinha muito dinheiro. O salário da minha bibliotecária mal dava para pagar as contas, principalmente depois que precisei consertar o telhado no ano passado. Uma viagem para Nova York, um vestido novo, um presente, onde eu conseguiria tanto dinheiro? Mas um presente não precisa ser caro em termos financeiros. Deve ser sincero, feito com amor. Sabe de uma coisa, Josie? Vou costurar uma colcha para eles. Uma colcha de casamento. Uma linda e autêntica. Uma colcha? Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Velma, querida, estamos em Nova York. Lá se compra tudo em lojas caras. E você vai costurar uma colcha. Talvez seja melhor comprar algo em uma loja, um vaso de cristal ou um conjunto de pratos. O que há de errado nisso? Fiquei um pouco ofendida com o tom cético da minha amiga. Um cobertor costurado com amor é melhor do que qualquer presente comprado em loja. Minha mãe me ensinou a costurar, e a mãe dela a ensinou. É uma tradição de família. Quando minha avó se casou, a mãe dela também costurou um cobertor de casamento para ela, e durou a vida toda. Joselyn deu de ombros, mas seus olhos revelavam sua óbvia dúvida. Talvez fosse inveja. Seus filhos nunca a haviam convidado para ocasiões tão especiais. Bem, se você acha necessário, onde vai conseguir o tecido? Não temos muita escolha na nossa cidade. Na loja da Mary. Ela sempre tem tecidos bons. E se eu não encontrar nada adequado, vou ao shopping em Dayton. Vou amanhã depois do trabalho. Quanto isso vai custar? Joselyn era uma pessoa prática e sempre controlava seu dinheiro. Ainda não sei, mas vou encontrar. É para o meu filho. Como você pode economizar em algo assim? Conversamos um pouco mais sobre os detalhes da viagem que se aproximava, e notei como Joselyn foi se animando aos poucos. No final, ela ficou genuinamente feliz por mim, embora não conseguisse esconder uma leve inveja. Velma, você já voou de avião? Ela perguntou finalmente. Não, nunca. A Ruby também não. Mas tudo bem. Não somos crianças. Vamos dar um jeito. Ah, que emocionante! Você verá Nova York e todos os arranha-céus. Não deixe de trazer fotos para nos mostrar. Voltei para casa animado, mas imediatamente pensei em questões práticas. Peguei meu caderno e comecei a fazer listas: o que comprar, quanto custaria, quando terminar. Realmente não havia muito tempo. No dia seguinte, sexta-feira, fui direto para a loja de tecidos da Mary Hopkins depois do trabalho. Mary administrava sua pequena loja na rua principal havia 20 anos, desde os tempos em que havia mais oficinas de costura em nossa cidade e mais mulheres costuravam em casa. Agora havia cada vez menos, mas Mary estava se segurando e até conseguia encomendar tecidos de boa qualidade. Velma, exclamou ela alegremente quando entrei na loja, há quanto tempo? O que posso fazer por você? Expliquei a situação a ela, contei sobre o casamento do meu filho e que queria costurar uma colcha de presente. Mary ouviu atentamente e assentiu compreensivamente. Você está fazendo a coisa certa, querida. Algo feito com suas próprias mãos carrega uma energia especial. Vamos ver o que eu tenho que seja adequado. Ela me levou até o canto mais distante da loja, onde rolos de tecidos mais caros estavam expostos. Este é lindo, disse ela, desenrolando um rolo de tecido macio, de cor creme, com finos fios dourados que brilhavam à luz. É uma mistura de algodão e seda, importada da Índia. De altíssima qualidade, agradável ao toque, mas não é barato. Toquei no tecido. Era surpreendentemente macio e suave, e a cor parecia perfeita para uma manta de casamento, delicada, elegante, mas não muito chamativa. Quanto é? Perguntei, prendendo a respiração. Mary disse o preço, e eu quase assobiei. Era muito dinheiro para o meu orçamento, mas então pensei,
Quando mais meu filho se casaria? É um evento único na vida. Aqui está outra opção. Mary me mostrou outro tecido, mais simples e barato. Também é bonito, mas não tão luxuoso. Comparei os dois tecidos. O segundo também era bonito, mas o primeiro simplesmente irradiava uma dignidade e uma beleza especiais. Vou ficar com o primeiro, disse eu, decidida, e com linha combinando e trança dourada para os acabamentos e botões, se houver algum bonito. Mary sorriu e começou a medir o tecido. Peguei uma quantidade generosa. A coxa seria grande, dupla, medindo aproximadamente 180 por 210 centímetros. Qual é a ocasião para um casamento tão grandioso? Perguntou Mary, dobrando cuidadosamente o tecido cortado. Meu filho vai se casar. Ele mora em Nova York e é programador em uma grande empresa. A noiva vem de uma família muito boa, dizem. Será um casamento luxuoso com 200 convidados. Ah, Velma, que maravilha! Que mãe feliz você é, disse Mary, guardando minha compra numa sacola grande. Que cobertor lindo vai ser! Vai durar a vida toda, e eles vão passar para os filhos e netos. Assenti, já imaginando como Dexter e a esposa se aconchegariam sob meu edredom nas noites frias de Nova York, como seus filhos brincariam nele, construindo casas e fortes. Seria realmente um presente para a eternidade. Que padrão você está pensando em fazer? Perguntou Mary. Ainda não decidi. Talvez algo tradicional, um padrão geométrico ou floral. Quero bordar as iniciais do casal e a data do casamento no centro. Ótima ideia! Tenho um livro com moldes para colchas de patchwork. Gostaria de vê-lo? Folheamos o livro e escolhi alguns padrões de que gostei. Um deles se chamava Aliança Dupla. Parecia muito apropriado para um presente de casamento. Voltei para casa com uma sacola enorme e imediatamente espalhei todas as minhas compras na mesa grande da sala de estar. O tecido parecia ainda mais bonito à luz do dia, cremoso com um brilho dourado, macio e elegante. Eu já conseguia visualizar a futura colcha na minha imaginação. À noite, Ruby chegou do trabalho. Parecia cansada. Sextas-feiras no supermercado eram sempre um dia movimentado, com muitos clientes estocando para o fim de semana. Mas quando viu o tecido espalhado sobre a mesa, imediatamente se animou. Mãe, isso é para o casamento do Dexter? Ela tirou o casaco e sentou-se ao meu lado no sofá. Que tecido lindo! Deve ser caro, né? Sim, admiti honestamente. Mas não se pode economizar em um presente desses. E a viagem? Está pronta para voar para Nova York? Ruby riu, e o cansaço desapareceu imediatamente do seu rosto. Ao contrário do irmão, ela nunca quis sair de sua cidade natal. Gostava da vida tranquila, dos rostos familiares e da previsibilidade. Mas a ideia de uma viagem à cidade grande claramente a empolgava. Claro, estou pronta. Mãe, você consegue imaginar? Nunca andei de avião na vida. E agora vou para Nova York. Vou ver os arranha-céus, a Estátua da Liberdade. O que devo vestir para o casamento? Só tenho jeans e meu uniforme de trabalho. Amanhã, sábado, vamos ao shopping em Dayton escolher um vestido. Compraremos sapatos novos e uma bolsa também. Não é todo dia que você consegue ir ao casamento do seu filho em Nova York. Quanto isso vai custar? Ruby era tão prática quanto eu. Vamos encontrar o dinheiro. Tenho algumas economias. E se não for suficiente, podemos pegar um empréstimo. É uma ocasião especial. Ruby e eu conversamos até tarde da noite, planejando nossas compras e discutindo como deveria ser a colcha de casamento perfeita. Ruby, ao que parece, lembrou-se de algo das aulas de economia doméstica na escola e sugeriu algumas ideias interessantes de moldes. Talvez pudéssemos fazer algo simbólico em vez de apenas um padrão geométrico, refletiu minha filha. Como corações, pombas ou rosas. São um símbolo de amor. Essa é uma ideia interessante, concordei. Só não deixe muito fofo. Afinal,
É um cobertor para adultos. Você se lembra do cobertor da vovó Mary com estampa de estrelas? Era muito lindo. Sorri ao me lembrar da avó materna da minha mãe, minha avó Mary. Ela era uma costureira maravilhosa e sempre dizia que cada peça deveria contar uma história. Depois que Ruby foi para a cama, fiquei sozinha com o tecido e meus pensamentos. Peguei a tesoura, mas não consegui começar a cortar. Era importante demais. Se eu errasse, todo o dinheiro seria jogado fora. Lembrei-me de como minha mãe me ensinou a costurar muitos anos atrás. Eu era muito jovem na época, com apenas 7 anos, e ela me mostrou como segurar a agulha, como fazer pontos uniformes, como combinar a linha com a cor do tecido. Costurar não é só um ofício, Velma, dizia minha mãe, sentada diante de sua velha máquina de costura Singer. É uma forma de expressar amor e carinho. Quando você costura para quem ama, você coloca um pedaço do seu coração em cada ponto, e as pessoas sentem isso, mesmo que não entendam porque um item feito à mão parece especial para elas. Na época, eu não entendia direito aquelas palavras. Achei que minha mãe estava apenas sendo poética. Mas agora, muitos anos depois, elas assumiram um significado muito especial para mim. Esta colcha será verdadeiramente costurada com amor para meu único filho e sua futura esposa. Ela pode ser uma estranha para mim agora, mas em breve fará parte da nossa família. E quero que meu presente seja um símbolo de aceitação, amor e bons desejos para eles. Levantei-me e tirei minha velha caixa de costura de madeira do armário. A caixa também havia sido passada para mim pela minha mãe e para ela pela mãe dela. Dentro, cuidadosamente arrumados, havia dedais de vários tamanhos, alfinetes especiais para quilting, carretéis de linha de todas as cores imagináveis, vários tipos de tesouras e outras ferramentas necessárias. Alguns dos itens eram muito antigos, por exemplo, um dedal de prata com uma delicada gravura que pertencera à minha bisavó. Depois de colocar tudo o que precisava sobre a mesa, peguei uma folha de papel e comecei a esboçar. A colcha teria 180 x 210 centímetros, tamanho suficiente para uma cama de casal. Planejei fazer uma linda borda com trança dourada nas bordas e colocar o padrão principal no centro. Quebrando a cabeça para encontrar todos os padrões tradicionais de colchas de patchwork que eu conhecia, escolhi a aliança dupla. Essa estampa consistia em círculos entrelaçados, simbolizando a infinidade do amor e da fidelidade. O que poderia ser mais apropriado para um presente de casamento? Havia muito trabalho pela frente, mas eu estava determinada a criar o presente mais bonito e de alta qualidade. Um plano já estava se formando na minha cabeça. Primeiro, eu precisaria cortar todos os detalhes, depois costurá-los cuidadosamente, finalmente, montar a colcha. Tudo isso levaria pelo menos 3 semanas de trabalho diário à noite. Imaginei a cara do meu filho e da noiva dele quando vissem meu presente. O Dexter sabia que eu sabia costurar e certamente apreciaria o esforço que eu dediquei. E a esposa dele, bem, eu esperava que ela também entendesse o valor de um presente desses. Afinal, não é todo dia que você recebe algo feito especialmente para você com tanto amor e carinho. As 3 semanas seguintes passaram num piscar de olhos. Todas as noites, depois do trabalho, eu me sentava à minha grande mesa na sala de estar e pegava minha agulha. Trabalhar na colcha tornou-se quase como uma meditação para mim. Os movimentos medidos e precisos, o farfalhar silencioso do tecido, o brilho dos fios dourados à luz do abajur. Passei os primeiros dias marcando o tecido e recortando todas as peças para a colcha. O molde da aliança dupla revelou-se bastante complexo. Exigiu o corte de muitos elementos arqueados que, em seguida, precisariam ser montados em círculos entrelaçados. Tracei cada detalhe com giz de alfaiate especial e, em seguida, recortei cuidadosamente com uma tesoura afiada. A menor imprecisão poderia arruinar todo o design. Minha mãe me disse uma vez que paciência é a qualidade mais importante de uma boa costureira. Na época, parecia uma frase chata e moralista, mas agora eu entendia seu significado por experiência própria. Eu não podia ter pressa. Não podia deixar o cansaço afetar a qualidade do meu trabalho. Cada ponto tinha que ser uniforme. Cada costura tinha que ser forte. Uma semana depois de começar,
eu já tinha costurado os primeiros blocos do molde. Os anéis dourados ficavam realmente lindos contra o fundo creme, criando uma impressão de elegância e solenidade. Coloquei as peças prontas no chão da sala para ter uma ideia melhor de como ficaria a colcha finalizada. Naquele momento, Joselyn espiou a casa. Ela tinha o hábito de entrar sem bater pela porta dos fundos, principalmente quando via as luzes acesas nas minhas janelas tarde da noite. Velma, você ainda está acordada? Ela parou na porta e engasgou ao ver os pedaços de tecido espalhados no chão. Meu Deus, é uma obra de arte. Sorri, sentindo uma agradável sensação de orgulho. O elogio de Joselyn significou muito para mim. Ela era uma ótima costureira e entendia um pouco de bordado. Está saindo bem? Perguntei, embora já pudesse ver a resposta em seu rosto. Que legal, Velma! É absolutamente deslumbrante. Eles vendem cobertores como este em lojas por centenas de dólares, e o seu é ainda mais bonito. Seu Dexter vai adorar um presente desses. Espero que sim, eu disse, juntando cuidadosamente os pedaços. E a noiva dele, não sei. Ela é uma garota da cidade, acostumada a comprar tudo. Bobagem, Joselyn acenou com a mão, dispensando-a. Qualquer mulher entenderia quanto trabalho e amor são necessários para algo assim. E se ela não entende, é uma tola. Joselyn sempre foi conhecida por suas opiniões diretas. Às vezes, isso me irritava, mas, na maioria das vezes, eu apreciava sua honestidade. Quanto trabalho ainda falta? Ela perguntou, olhando para meus esboços e padrões. Cerca de 2 semanas, eu acho. A parte mais difícil ainda está por vir, juntar todas as peças em um único pedaço de tecido. E depois tem a orla, a costura e o acabamento das bordas. Não exagere. Você precisa dormir e descansar. Se não, vai parecer um fantasma no casamento. Depois que Joselyn foi embora, trabalhei por mais 1 hora costurando as próximas peças. A casa estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na cozinha e o farfalhar das folhas de outono do lado de fora da janela. Ruby estava dormindo há muito tempo. Ela precisava acordar cedo para trabalhar. Eu gostava desse momento do dia, quando podia me concentrar no meu trabalho sem me distrair com outras coisas. Em meados da 2ª semana, a colcha começava a tomar sua forma final. O padrão realmente lembrava alianças entrelaçadas, criando uma composição linda e simbólica. Decidi adicionar pequenas rosetas feitas do mesmo fio dourado aos cantos. Foi ideia minha, que não estava no molde original. Os vizinhos começaram a aparecer para ver meu trabalho. Primeiro veio a senhora Patterson, do outro lado da rua. Ela me viu pendurando os pedaços da colcha na varanda para secar depois de lavar os detalhes. Querida, que beleza é essa? Ela examinou o tecido atentamente. Você mesma costurou? Contei a ela sobre o casamento do meu filho e o presente que eu estava fazendo. A senhora Patterson ficou impressionada. Hoje em dia, poucas pessoas fazem coisas assim, disse ela, balançando a cabeça grisalha. Todo mundo compra tudo pronto nas lojas, mas antigamente, toda mulher que se preze sabia costurar, tricotar e bordar. Um dia depois, a senhora Rodrigues, da rua ao lado, passou por lá. Ela trabalhava no mesmo supermercado que Ruby, mas em um turno diferente. Ruby me contou sobre a sua colcha, disse ela, tocando cuidadosamente as peças prontas. Posso dar uma olhada? Fiquei feliz em mostrar meu trabalho a ela. A senhora Rodrigues era originária do México e tinha muita habilidade com bordados. Sua casa era decorada com muitos painéis bordados e toalhinhas de renda lindas. Muito bom trabalho, ela assentiu em aprovação. Os pontos são uniformes e o padrão é preciso. Seu filho ficará orgulhoso de tal presente. Essas visitas e elogios me deram forças para continuar trabalhando, principalmente quando, no final da 2ª semana, o cansaço começou a aparecer. Meus dedos doíam com as picadas constantes da agulha. Minhas costas doíam de ficar sentado na mesma posição por tanto tempo, e meus olhos lacrimejavam de tanto esforço. Mãe,
talvez já chegue por hoje, dizia Ruby, me vendo ainda sentada no trabalho, cambaleando de cansaço. Você pode terminar amanhã. Não, filha. Não resta muito tempo, e ainda há muito trabalho a fazer. E, de fato, o tempo estava se esgotando. Além da costura, havia muitas outras coisas para cuidar. No primeiro sábado de outubro, Ruby e eu fomos a um shopping em Dayton para escolher roupas para o casamento. A viagem se transformou em uma verdadeira aventura. Raramente íamos a grandes lojas. Geralmente comprávamos roupas em lojas locais ou encomendamos por catálogos. O shopping nos surpreendeu com seu tamanho e variedade de produtos. Mãe, olha quantas lojas tem, Ruby virou a cabeça, tentando observar todas as vitrines. Como vamos resolver isso? Começamos no departamento de roupas femininas de uma grande loja de departamentos. A vendedora, uma elegante mulher de meia-idade, percebeu imediatamente que não éramos moradores locais e nos tratou com cortesia profissional. Você está procurando roupas para uma ocasião especial? Ela perguntou. Para um casamento. Respondi, meu filho vai se casar em Nova York. O casamento será em uma igreja, seguido de uma recepção em um restaurante. Entendo. Então, você precisa de algo formal, mas não muito sofisticado. Qual é o seu tamanho? Passamos a hora seguinte nos provadores. Experimentei muitos vestidos de diferentes estilos e cores. Muitos eram chamativos demais, outros joviais demais e outros simplesmente não combinavam com o meu corpo. Finalmente, encontrei o que procurava, um vestido azul escuro com uma jaqueta curta. O estilo era clássico e elegante, mas não antiquado. O tecido era de alta qualidade e agradável ao toque. Ficou ótimo em você, disse a vendedora, em tom de aprovação. A cor realça o azul dos seus olhos, e o estilo afina sua silhueta. Ruby demorou mais para escolher. Ela nunca tinha usado roupas elegantes e se sentia constrangida com trajes desconhecidos. Mãe, e se eu ficar ridícula? Preocupou-se, olhando-se no espelho com outro vestido. Não seja boba, querida. Você é uma garota linda. Qualquer vestido ficará bem em você. No final, Ruby escolheu um vestido verde claro que combinava perfeitamente com seus cabelos escuros e olhos castanhos. Compramos sapatos, bolsas e pequenas joias combinando para combinar com os vestidos. A ida à loja me custou um bom dinheiro, mas não me arrependi. Eu não poderia ir a um evento tão formal com roupas velhas. No caminho para casa, Ruby estava extraordinariamente animada. Mãe, você consegue imaginar que tipo de pessoas estarão no casamento? Provavelmente todas serão tão elegantes e ricas. E nós? Não vamos passar vergonha? Ruby, que bobagem você está falando? Perguntei, com severidade. Somos pessoas honestas e decentes. Não temos do que nos envergonhar. Seu irmão nos convidou, o que significa que ele quer que estejamos lá em um dia tão importante. Mas, para ser sincero, eu também tive dúvidas semelhantes às vezes, principalmente quando imaginava um restaurante chique de Nova York, com clientes ricamente vestidos, pratos requintados, e nós, pessoas comuns de uma cidadezinha de Ohio. Não pareceríamos excêntricos lá? Esses pensamentos me atormentavam especialmente à noite, enquanto eu trabalhava na colcha. E se o meu presente realmente parecesse barato comparado ao que os outros convidados deram? Certamente os pais e amigos da noiva dariam a ela algo caro, joias, obras de arte, eletrônicos. Mas então eu pegava a colcha quase pronta, sentia a maciez do tecido, via os pontos uniformes e o lindo padrão, e minhas dúvidas desapareciam. Era realmente um trabalho de alta qualidade, feito com amor. Como alguém poderia não se emocionar com aquilo? Ao final da terceira semana, o trabalho principal na colcha estava concluído. Faltavam apenas os retoques finais, aparar as bordas, a costura final e a parte mais importante, bordar as iniciais do casal e a data do casamento. Para este trabalho, comprei linha de bordado especial, de seda, dourada, combinando perfeitamente com o tom geral da colcha. Escolhi o local para as iniciais no canto inferior direito, bem visível, mas não muito chamativo.
Primeiro, escrevi as iniciais a lápis e depois as redesenhei várias vezes para obter um belo desenho. DRBC, Dexter Higgins e Blair Campbell. E abaixo, a data, 8 de outubro. O bordado levou 2 noites. Trabalhei bem devagar, traçando cuidadosamente cada letra e número. As letras ficaram elegantes, com pequenos cachos, e a data foi feita em uma fonte mais formal. Quando o último ponto foi dado, larguei a agulha e observei atentamente o meu trabalho. A colcha ficou exatamente como eu havia imaginado, elegante, de alta qualidade e linda. Os anéis dourados brilhavam suavemente contra o fundo creme, criando uma sensação de aconchego e conforto. A borda estava uniforme e impecável, e as iniciais e a data deram um toque pessoal ao presente. "Mãe, é incrível!" exclamou Ruby quando lhe mostrei o cobertor pronto. "Nunca vi nada tão lindo na minha vida." Dobramos cuidadosamente o cobertor e o embalamos em uma caixa especial que comprei na mesma loja onde comprei o tecido. A caixa era feita de papelão grosso, de cor creme, com fitas douradas, muito festiva e apropriada para a ocasião. Joselyn veio ver o resultado final na última noite antes da nossa partida. "Velma, eu simplesmente não sei o que dizer", disse ela, olhando longamente para o cobertor e tocando cuidadosamente o tecido. "É uma verdadeira obra-prima. Sua nora vai desmaiar de alegria." "Espero que ela goste", respondi modestamente, embora meu coração estivesse cheio de orgulho com tal elogio. "Gostou? Vendem-se cobertores assim em antiquários por milhares de dólares, e você mesmo os fez, com as suas próprias mãos, com o seu coração." Mal dormi naquela noite. Amanhã iríamos para Nova York e eu estava tão nervosa quanto se estivesse fazendo uma prova. Milhares de perguntas e medos passavam pela minha cabeça. E se o avião atrasasse? E se não conseguíssemos encontrar o hotel? E se eu dissesse algo errado no casamento? Ruby também se revirou na cama. As paredes finas da nossa casa não abafavam os sons. "Mãe, você está acordada?", perguntou ela baixinho por volta da 1h da manhã. "Estou acordado." "Você também está nervoso?" "Sim." "E você?" "Claro, mas é o nosso Dexter se casando. É o dia mais importante da vida dele, e temos que estar lá." Na manhã de sexta-feira, 7 de outubro, acordamos às 6 horas. O avião partia às 11 horas de Columbus e levamos 2 horas para chegar ao aeroporto. Verifiquei todas as nossas coisas novamente. Nossos vestidos elegantes estavam pendurados com cuidado em capas especiais. Nossos sapatos e bolsas estavam em malas separadas, e nossos cosméticos e medicamentos necessários estavam em uma mala de mão. E, claro, o mais importante, a caixa com o cobertor, que eu mesma carreguei e não confiei a ninguém. Às 8 da manhã, Joselyn chegou para nos buscar. Ela se ofereceu para nos levar ao aeroporto. Joselyn tinha um carro velho, mas confiável, e era uma motorista confiante. "Prontos, viajantes?", ela perguntou alegremente, ajudando-nos a colocar as malas no porta-malas. "Pronto", respondi, embora meu coração estivesse batendo loucamente. No caminho, Joselyn conversou sem parar, aparentemente tentando nos distrair da empolgação. "Velma, você consegue imaginar, em poucas horas você estará em Nova York? Você verá os arranha-céus, a Broadway, todas aquelas pessoas elegantes. Não se esqueça de lembrar de tudo e me conte depois." "Vou", prometi. "E não se esqueça de tirar fotos. Tire fotos do casamento, da cidade, do seu filho e da noiva." Concordei, mesmo tendo uma relação complicada com câmeras. Havia muito mais pessoas no aeroporto de Columbus do que eu esperava. Pessoas corriam de um lado para o outro com malas. Anúncios eram feitos em diferentes idiomas e os horários dos voos piscavam nos painéis. Eu me sentia pequeno e confuso naquele turbilhão. "Está tudo bem, mãe", Ruby me tranquilizou. "Não é a nossa primeira vez viajando." Mas ela parecia tão nervosa quanto eu. O check-in correu bem, embora eu estivesse terrivelmente preocupada com a caixa com o cobertor. O funcionário do aeroporto me garantiu que tudo ficaria bem com a minha bagagem de mão,
mas mesmo assim não soltei a caixa por um segundo. Quando anunciaram o embarque para o nosso voo, minhas pernas pareciam que iam ceder. Josie, obrigada por tudo. Abracei minha amiga com força. Tenha uma boa viagem, disse ela, também animada. E lembre-se, você está viajando para um evento feliz. Aproveite cada minuto. No avião, apertei os braços da poltrona com os nós dos dedos brancos. Ruby sentou ao meu lado e também estava visivelmente tensa, embora tentasse disfarçar com uma expressão calma. Quando o avião decolou, fechei os olhos e fiz uma breve prece. Deus, por favor, que tudo corra bem. Que o Dexter seja feliz. Que a noiva dele se torne uma boa moça. Que eles gostem do meu presente. Pela janela, eu via o chão ficando cada vez menor. Campos, florestas e cidades flutuavam lá embaixo. Toda a nossa vida familiar ficou para trás. E à nossa frente estava a enorme e desconhecida cidade de Nova York. E o dia mais importante da vida do meu filho. O aeroporto Kennedy me impressionou ainda mais do que o aeroporto de Columbus. Salões enormes, corredores intermináveis, milhares de pessoas de diferentes nacionalidades falando línguas que eu nem conseguia identificar. Telas de informações piscavam por toda parte. Anúncios soavam, carrinhos de bagagem circulavam apressadamente. Ruby e eu ficamos perto da esteira de bagagens, olhando ao redor, confusas, procurando a figura familiar de Dexter em meio à multidão de pessoas que aguardavam para encontrar seus entes queridos. Segurei a caixa com o cobertor firmemente em uma mão e minha bolsa na outra, com medo de perder algo na confusão. Mãe, e se ele não viesse? Perguntou Ruby ansiosamente, ajeitando o cabelo e observando os rostos das pessoas que passavam. Ele está aqui. Com certeza, respondi, embora eu mesma estivesse começando a me preocupar. Talvez ele esteja preso no trânsito ou não consiga encontrar uma vaga para estacionar. E então eu o vi. Dexter estava um pouco afastado da multidão, e eu imediatamente entendi por que não o notei de imediato. Meu filho tinha mudado bastante. Ele usava um terno cinza escuro caro, uma camisa branca como a neve e uma gravata elegante. Seu cabelo estava impecavelmente aparado e penteado, e ele usava óculos da moda com armação fina, que ele nunca tinha usado antes. Ele parecia um verdadeiro homem de negócios, bem-sucedido e confiante. Dexter. Acenei para ele, e ele veio em nossa direção. Oi, mãe, disse ele, me abraçando formal e rapidamente. Oi, Ruby. Ele abraçou a irmã também, mas notei que a segurava um pouco tenso, como se não se sentisse totalmente confortável. Como foi o voo de vocês? Tudo bem? Perguntou ele, nos ajudando a tirar as malas da esteira. O voo foi ótimo, respondi, olhando atentamente para o meu filho. Dexter, você mudou tanto. Está tão elegante, um verdadeiro cavalheiro. Ele deu um leve sorriso, mas eu senti que algo estava errado. Dexter sempre ficava feliz em nos ver antes, nos abraçando forte e perguntando sobre todas as novidades de casa. Mas agora ele parecia reservado, até mesmo frio. Vamos para o carro, disse ele, pegando nossas malas. Não estacionei muito perto, então teremos que andar um pouco. Saímos do aeroporto e eu fiquei sem fôlego. Nova York nos recebeu com o barulho de carros, sirenes e a cacofonia de uma cidade grande. O ar estava denso, impregnado dos cheiros de fumaça de escapamento e comida de inúmeras barracas. O céu parecia cinzento e baixo entre os prédios altos. O carro do Dexter era um BMW preto novinho, claramente um carro caro. Pensei no nosso velho Ford parado na garagem em casa e não consegui deixar de comparar os dois. Belo carro, disse Ruby, entrando no banco de trás ao meu lado. Carro da empresa, respondeu Dexter secamente enquanto ligava o motor. A empresa fornece. A caminho da cidade, tentei puxar assunto, perguntando ao meu filho sobre o trabalho, a vida, o casamento que se aproximava, mas suas respostas eram monossilábicas e superficiais. Ele parecia concentrado na direção, embora dirigisse com confiança e soubesse claramente o caminho. Onde vamos ficar? Perguntei. No seu apartamento? Não, mãe.
reservei um hotel para você. Um muito bom em Midtown, não muito longe da igreja. Minha casa é, bem, me preparando para o casamento. Sabe, Blair e a mãe dela estão sempre planejando e organizando as coisas. Seria inconveniente para você. Senti uma pontada de decepção. É claro que eu sabia que sempre havia muita coisa para fazer antes de um casamento, mas eu esperava passar pelo menos alguns dias no apartamento do meu filho, ver como ele estava se adaptando e cozinhar algo gostoso para ele. Claro, querida. Como você achar melhor, respondi, tentando esconder minha decepção. O hotel era decente, mas não luxuoso. O quarto para Ruby e eu era pequeno, mas limpo e aconchegante, com 2 camas separadas e vista para uma rua movimentada. Dexter nos ajudou com a bagagem, mas não ficou muito tempo. Descanse um pouco, refresque-se depois do voo, disse ele. Encontre-me lá embaixo, no saguão, às 14 horas, amanhã. A Blair quer te conhecer. Vamos a um café aqui perto. Você não vai ficar? Perguntou Ruby. Faz tanto tempo que não nos vemos. Eu gostaria de conversar. Desculpe, mana. Tenho muita coisa para fazer. Preparativos finais para o casamento, sabe? Depois que ele saiu, Ruby e eu ficamos sentadas na sala em silêncio. Finalmente, minha filha não aguentou mais. Mãe, ele parece meio estranho. Não como antes. Ele cresceu, respondi, embora eu sentisse o mesmo. Ele é um homem de negócios. Ele tem muita responsabilidade. Não, não é isso. É como se ele estivesse envergonhado da gente ou algo assim. Eu não queria admitir para minha filha que estava pensando a mesma coisa, mas era verdade. Dexter não agia como se estivesse com a família mais próxima, mas sim como parentes distantes que você vê uma vez por ano em reuniões familiares. Passamos a noite no quarto, nos acostumando ao novo ambiente. Pedimos o jantar pelo serviço de quarto, comida chinesa que nunca tínhamos experimentado antes. Foi estranho comer com a X e tentar decifrar o que havia nas caixas. Amanhã conheceremos a noiva dele, disse Ruby, cutucando algo que parecia frango com molho agridoce com seus AX. Sim, vamos. Espero que ela seja uma boa garota. E se ela não estiver? Perguntou Ruby. Ruby, não crie muitas expectativas. O Dexter a escolheu, então ela deve ser a pessoa certa para ele. Mas eu também estava preocupada. E se o escolhido dele fosse mesmo algum tipo de pessoa arrogante que nos desprezasse? No dia seguinte, acordamos cedo, nos arrumamos e, às 14 horas, estávamos no saguão do hotel. Dexter já estava nos esperando, e ao lado dele estava uma loira alta e esguia, de terno cinza claro. Mesmo sem me aproximar, eu já sabia que aquela garota era de um mundo completamente diferente. Tudo nela falava de dinheiro e bom gosto, desde seu cabelo perfeitamente penteado até seus sapatos de salto alto, que provavelmente custam mais do que gasto em roupas em 6 meses. Mãe, Ruby, conheçam Blair, disse Dexter, e notei como ele se endireitou ao lado da noiva, como se tentasse imitar sua elegância. É um prazer conhecê-la, disse Blair, estendendo a mão para apertar a minha. Seu aperto de mão foi firme, mas breve. Ela rapidamente me avaliou e a Ruby com um olhar, e me senti desconfortável sob seu olhar. Parecia que ela estava avaliando mentalmente o valor de nossas roupas, nossos penteados, toda a nossa aparência. Muito prazer, respondi. O Dexter me falou tanto de você. Sério, a voz de Blair soou um tanto irônica. Ele me disse que vocês eram pessoas muito modestas. A palavra modesto soou como se ela quisesse dizer algo mais, mas se conteve por educação. Vamos a um café, interrompeu Dexter rapidamente. Podemos conversar mais lá? O café ficava a alguns quarteirões do hotel, e Blair mal falou conosco no caminho. Ela caminhava ao lado de Dexter, às vezes sussurrando algo para ele, enquanto Ruby e eu íamos atrás, nos sentindo deslocadas. O café em si era um estabelecimento muito elegante, com mesas de mármore, luminárias de design e um cardápio em francês. Os preços me deixaram sem fôlego.
uma xícara de café custava o mesmo que costumo gastar no almoço. Não se preocupe com a conta, disse Dexter como se estivesse lendo meus pensamentos. A conta é minha. Sentamos a uma mesa perto da janela. Blair pediu algo especial, uma salada com rúcula e queijo de cabra. Eu pedi um sanduíche normal e Ruby pediu a sopa do dia. Fale-me sobre você, disse Blair, cortando um pedacinho de salada. O Dexter disse que você trabalha numa biblioteca. Sim, sou bibliotecária. Trabalho na biblioteca da nossa cidade há 23 anos. Que interessante, ela disse em um tom que indicava claramente que ela não achava aquilo nada interessante. E você, Ruby? Trabalho como caixa em um supermercado, respondeu minha filha, e ouvi sua voz falhar, um pouco nervosa. Entendo. Blair assentiu, mas seu rosto demonstrava que não estava impressionada com a informação. Ela estava claramente acostumada a um público diferente, pessoas com diplomas universitários, empregos bem remunerados e conquistas profissionais. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ela continuou, mas eu percebi que ela estava perguntando mais por educação do que por interesse genuíno. Eu leio muito, claro. Também costuro e tricoto. Dexter interrompeu rapidamente. Minha mãe é uma costureira muito talentosa. Ela sempre faz tudo sozinha. Claro, Blair assentiu. Artesanato é um hobby muito legal. Passatempo? Ela chamava meu trabalho, minha habilidade, que eu havia aprimorado ao longo dos anos, apenas de passatempo. Senti um rubor de indignação se espalhar pelas minhas bochechas. Blair trabalha em uma agência de marketing de muito prestígio. Dexter se apressou em mudar de assunto. Eles trabalham com algumas das maiores marcas de moda. Sim, é um trabalho interessante, concordou a noiva. Desenvolvemos conceitos de marketing para marcas de luxo. Recentemente, trabalhamos em uma campanha para uma grife italiana. Ela falava do seu trabalho com evidente prazer, e eu percebia que era realmente a sua vocação. Mas, ao mesmo tempo, notei como ela lançava olhares de apreciação para as nossas roupas, penteados e maneiras. Onde você conheceu Dexter? Ruby perguntou. Na academia, respondeu Blair. Temos o mesmo personal trainer, certo, Dex? Dex? Ninguém nunca tinha chamado meu filho por esse nome antes. Em casa, ele era sempre chamado apenas de Dexter. E quando criança, ele era chamado de Deki. Sim, confirmou meu filho. A Blair estava treinando para uma maratona, e eu estava tentando entrar em forma depois de um trabalho sedentário. Tentei imaginar o Dexter na academia com halteres e aparelhos de ginástica. Quando criança, ele não se interessava muito por esportes, preferindo livros e jogos de computador. Quais são seus planos depois do casamento? Perguntei. Talvez você tenha filhos. Blair fez uma careta como se eu tivesse tocado num assunto desagradável. Estamos focados em nossas carreiras por enquanto, respondeu ela. Tenho um trabalho de muita responsabilidade, com muitas viagens, e o Dex acabou de ganhar uma promoção. Filhos, isso ainda está longe. Dex novamente. Mais uma vez, senti um muro invisível de incompreensão crescendo entre nós. A conversa continuou por cerca de 1 hora, mas tornou-se cada vez mais tensa. Blair estava claramente entediada. Dexter estava nervoso, e Ruby e eu nos sentíamos cada vez mais desconfortáveis. Finalmente, a reunião terminou e nos despedimos até a noite seguinte, quando conheceríamos os pais da noiva. Adeus, disse Blair, apertando nossas mãos novamente. Vejo vocês amanhã na casa dos meus pais. Eles querem muito conhecer vocês. O tom de sua voz deixou claro que seus pais estavam cumprindo uma tarefa desagradável e não queriam realmente nos conhecer. Depois que eles foram embora, Ruby e eu caminhamos lentamente de volta para o hotel. Que vadia, Ruby exclamou quando já estávamos longe o suficiente. Ruby, repreendi minha filha, embora eu estivesse pensando praticamente a mesma coisa. Mãe, você viu como ela olhava para nós, como se fôssemos algum tipo de animal exótico, cidadãos de segunda classe. Talvez ela esteja só nervosa com o casamento, tentei justificar.
Quem sabe? E Dexter, você viu como ele estava agindo? Como se estivéssemos atrapalhando. Infelizmente, Ruby estava certa. Meu filho realmente não estava agindo como ele mesmo. Era como se estivesse interpretando um papel, tentando se encaixar no novo ambiente. A noite seguinte foi reservada para conhecer os pais de Blair. Dexter nos pegou de táxi, dizendo que era difícil chegar ao Upper East Side de carro por causa do trânsito. A casa da família Campbell ficava em uma das áreas mais prestigiadas de Manhattan. Era um prédio alto e elegante de tijolos vermelhos, com uma entrada ornamentada e um porteiro uniformizado. O pai de Blair é dono de várias concessionárias de carros em Nova Jersey, explicou Dexter enquanto subíamos de elevador. E a mãe dele faz trabalhos de caridade e participa de vários comitês. O apartamento me impressionou pelo tamanho e luxo, pé direito alto, janelas enormes com vista para o Central Park, móveis antigos, pinturas e molduras douradas. Tudo exalava dinheiro e alta sociedade. Morgan Campbell era um homem grande, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e atitude confiante de um empresário de sucesso. Sua esposa, Scarlett, era uma mulher elegante que obviamente havia gastado muito dinheiro com sua aparência. Bem-vindos à nossa casa, disse Morgan, apertando minha mão. Estou muito feliz em conhecer a família da minha noiva. Scarlett foi menos acolhedora. Ela nos lançou um olhar inquisitivo semelhante ao da filha e deu um sorriso fraco. Sentem-se, por favor. Café, chá ou algo mais forte? Acomodamo-nos na sala de estar em sofás de couro caros. A empregada serviu o café em um elegante conjunto de porcelana que provavelmente custou mais do que meu salário mensal. Dexter me disse que você é de Ohio, começou Morgan. Uma cidade pequena, se entendi corretamente. Sim, Milford. População em torno de 8.000, respondi. Que aconchegante, disse Scarlett em um tom que indicava claramente que, para ela, aconchegante era sinônimo de chato e provinciano. Qual é a base econômica da cidade? Morgan continuou seu questionamento. Indústria, agricultura, principalmente agricultura. Há alguns pequenos negócios. Processamento de alimentos. Entendo. Os jovens ficam para trabalhar ou se mudam para as grandes cidades? Muitos vão embora, admiti honestamente. Assim como Dexter, não há muitas oportunidades de carreira aqui. Ele está fazendo a coisa certa, Morgan assentiu em aprovação. Uma pessoa talentosa não deveria desperdiçar suas habilidades nas províncias, especialmente em T. Dexter é um especialista muito promissor com um grande futuro pela frente. Percebi como os ombros do meu filho se endireitaram com o elogio. Ficou claro que a aprovação do futuro sogro era muito importante para ele. Você vem a Nova York com frequência? Não, é a minha primeira vez, respondeu Ruby. É uma cidade muito bonita. Sim, Nova York é o centro do mundo, concordou a recepcionista. Tem de tudo: arte, moda, finanças, cultura. Depois de morar aqui, você nunca mais vai querer ir embora. Essas palavras soaram como uma dica de que Dexter havia feito a escolha certa ao deixar sua cidade natal. Blair me mostrou o anel que você deu a ela, disse Scarlett ao filho. Uma escolha muito refinada. Você claramente tem bom gosto. Dexter corou de prazer. Passei muito tempo escolhendo. Queria encontrar algo especial. Da Tiffany's, eu acho, sugeriu Morgan. Sim, na Quinta Avenida. Ótima loja. Compramos o anel da Scarlett lá para o nosso 25º aniversário de casamento. A conversa continuou no mesmo tom sobre lojas caras, lugares prestigiados e pessoas da alta sociedade. Eu me sentia cada vez mais deslocado naquele ambiente luxuoso. A pior parte era assistir Dexter. Meu filho, que vinha até mim com todos os problemas que tinha quando criança, que me ligava da faculdade para me contar todas as suas preocupações, agora estava sentado ao lado dessas pessoas, tentando impressioná-las. Quando a conversa mudou para o casamento que se aproximava, Scarlett falou com orgulho sobre quanto dinheiro eles haviam gasto na celebração.
O Plaza é um dos melhores restaurantes da cidade, disse ela. O buffet custará $200 por pessoa, sem incluir as bebidas, mas não vamos economizar com nossa única filha. $200 por pessoa? É mais do que gasto com comida em um mês. E encomendamos as flores para Preston Bailey, continuou Scarlett. Ele faz casamentos de celebridades. Estamos pagando $15.000 só pela decoração do salão. Fiquei tonto com todos aqueles números, e lá estava meu filho sentado ao meu lado, balançando a cabeça como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. A noite se arrastou de forma agonizante. Os pais de Blair eram educados, mas frios. Falavam conosco como se fôssemos pessoas de um mundo completamente diferente, que eles tinham que tolerar pelo bem do filho. O pior era que Dexter estava claramente desconfortável por nossa causa. Quando Ruby falou sobre seu trabalho na loja, eu ouvi estremecer. Quando mencionei nossa casa e o pequeno jardim, ele rapidamente mudou de assunto. Meu filho tinha vergonha de nós. Ele tinha vergonha de suas origens, de sua família, de tudo que o criou e o tornou quem ele era. Quando finalmente nos despedimos e fomos embora, houve um silêncio pesado no táxi. Amanhã é um grande dia, disse Dexter finalmente. Espero que tudo corra bem. Claro que sim, respondi, embora meu coração doesse. Meu filho, a quem eu havia criado, a quem eu havia dedicado os melhores anos da minha vida, que havia sido a minha razão de viver, agora me olhava com olhos de estranhos. E naqueles olhos, eu não via amor e gratidão, mas vergonha e um desejo de acabar com aquela situação desconfortável o mais rápido possível. Cheguei amanhã de 8 de outubro com o coração trêmulo e um nó na garganta. Era o dia do casamento do meu único filho, um evento que eu esperava há muitos anos. Mas agora me trazia mais ansiedade do que alegria. Depois das reuniões de ontem com Blair e seus pais, me senti desconfortável, como se tivesse ido à festa de outra pessoa. Acordei cedo, antes do meu despertador tocar. Do lado de fora da janela do quarto de hotel, Nova York despertava com um rugido, carros buzinando, vozes de transeuntes, uma sirene soando ao longe. Ruby ainda dormia, com as cobertas sobre a cabeça, mas eu não conseguia ficar quieto. Levantei-me, fui até a janela e olhei para o céu cinzento de outono. O tempo estava nublado, mas não havia sinal de chuva. Pelo menos isso era bom. Não há muita graça em um casamento na chuva. Mãe, que horas são? Ruby perguntou sonolenta, abrindo um olho. 7 da manhã. Volte a dormir. Ainda tem bastante tempo antes da cerimônia. Não consigo dormir. Fico pensando em ontem. Parece que caímos em um mundo estranho. Sentei-me na beira da cama dela. Ruby, hoje é o casamento do seu irmão. É o dia mais importante da vida dele. Vamos tentar garantir que tudo corra bem, sem conflitos. Mãe, você reparou como ele olha para nós? É como se fossemos estranhos para ele. Não seja boba, eu a dispensei, embora estivesse pensando a mesma coisa. Pedimos café da manhã no quarto para as 9 horas, café, croissants e frutas. Eu não estava com vontade de comer. Meu estômago estava embrulhado de nervos, mas eu precisava manter as forças. Tínhamos um longo dia pela frente. Depois do café da manhã, tirei meu novo vestido azul escuro da mala e o examinei cuidadosamente. O tecido era bom, o estilo clássico, nada supérfluo. O vestido veio com um casaquinho, muito elegante e formal, perfeito para a ocasião. Ruby pendurou o vestido verde num cabide no banheiro para alisar as últimas rugas. Mãe, você acha que vamos ficar bonitas? Perguntou ansiosamente. Depois de ontem, tenho medo de que fiquemos chamativas. Bobagem. Temos vestidos lindos. Estamos lindas. O principal é nos portarmos com dignidade. Mas eu estava tão nervosa quanto minha filha. O encontro de ontem mostrou que éramos realmente de mundos diferentes. Essas pessoas estavam acostumadas ao luxo, a coisas caras e a um estilo de vida especial. E nós éramos apenas pessoas simples do interior. À 1h30,
um motorista de terno preto chegou para nos buscar no saguão do hotel. O carro era grande e imponente. Aparentemente, os pais de Blair não economizaram nos detalhes. Senhora Higgins? Perguntou o motorista educadamente. Os Campbells me mandaram. A caminho da igreja, olhei pela janela para as ruas de Manhattan, prédios altos, vitrines elegantes, pessoas bem vestidas nas calçadas. Era tudo lindo, mas estranho para mim. A igreja de São Bartolomeu era de fato um edifício magnífico, arquitetura antiga, janelas altas, portas maciças. Os convidados já se aglomeravam na entrada, homens e mulheres elegantemente vestidos, muitos dos quais claramente pertenciam à alta sociedade. Ternos caros, joias, penteados impecáveis. Meu Deus, todo mundo está tão bem vestido, disse Ruby baixinho. E se a gente se destacar? Bobagem, respondi, embora eu também sentisse uma leve sensação de incerteza. Fomos recebidos pelo maitre, um jovem de terno formal com uma flor na lapela de rosas brancas. Vocês são da família do noivo? Perguntou ele. Por favor, sentem-se na terceira fileira à esquerda. A terceira fileira? Onde ficava a primeira fileira? Normalmente, os parentes mais próximos sentavam na primeira fileira, mas eu não discuti. Talvez eles tivessem tradições diferentes aqui. Por dentro, a igreja era de uma beleza estonteante, arcos altos, vitrais por onde entrava uma luz multicolorida, um altar esculpido decorado com lírios e rosas brancas. Havia buquês de flores frescas por toda parte, e um tapete branco estendia-se ao longo do corredor central. Sentamo-nos. Na primeira fila, à esquerda, estavam alguns idosos, provavelmente os avós do Dexter, que eu não conhecia. Ou talvez nem fossem parentes. Mãe, onde está o nosso Dexter? Ruby sussurrou. Ele provavelmente está se arrumando em uma sala separada. É assim que costuma ser. A igreja foi se enchendo aos poucos de convidados. Observei as pessoas com interesse. A maioria delas claramente pertencia à elite nova-iorquina. As mulheres vestiam vestidos caros, os homens, ternos impecavelmente cortados. Falavam calmamente, elegantemente, com um certo ar de distinção. À direita, onde a família da noiva deveria se sentar, os assentos estavam cheios de pessoas vestidas de forma particularmente solene. Na primeira fila, reconheci os pais de Blair, Morgan e Scarlett. Scarlett usava um elegante terno bege com um enorme chapéu de abas largas decorado com penas. Um colar de diamantes brilhava em seu pescoço. Nossa, olha só essas roupas, sussurrou Ruby. Só esse chapéu provavelmente custa o mesmo que meu salário anual. Pontualmente às 15 horas, o órgão começou a tocar e todos se levantaram. A procissão começou. Primeiro, vieram as madrinhas, 4 moças com vestidos lilazes idênticos, carregando buquês de rosas brancas. Depois, Dexter apareceu, acompanhado de um amigo que aparentemente era o padrinho. Meu coração disparou quando vi meu filho. Ele vestia um smoking preto perfeitamente ajustado, uma camisa branca como a neve e uma gravata borboleta branca. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, seu rosto sério e solene. Ele parecia um verdadeiro cavalheiro, adulto e independente. Meu filho ia se casar. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as contive, não querendo borrar a maquiagem. Dexter sentou-se no altar e olhou ao redor da igreja. Seu olhar percorreu as fileiras, parando nos pais de Blair e em algumas outras pessoas nas primeiras filas, mas nunca nos alcançou. Ou talvez tenha chegado, mas nem sequer nos cumprimentou com a cabeça ou demonstrou que nos notara. Mãe, ele pode nos ver, disse Ruby baixinho. Por que ele não disse oi? Ele provavelmente está nervoso. Casamento é assunto sério. Mas eu também senti uma pontada. Era tão difícil assim sorrir para a mãe e a irmã dele. Então o órgão começou a tocar a marcha nupcial de Mendelssohn, e todos se levantaram novamente. Blair apareceu na porta da igreja, acompanhada do pai. Para ser justa, a noiva estava deslumbrante, um vestido branco de cetim e renda, uma longa cauda, uma tiara delicada no cabelo em vez de um véu.
Ela caminhava lenta e solenemente, com a cabeça erguida, uma verdadeira princesa. Morgan conduziu a filha ao altar e estendeu a mão para Dexter. Meu filho sorriu para a noiva, e havia tanta ternura naquele sorriso que senti uma onda de felicidade maternal. Ele realmente ama essa menina. Ama-a de verdade. A cerimônia foi solene e linda. O padre falou sobre amor, fidelidade e como o casamento é uma união sagrada. O jovem casal trocou alianças e fez seus votos. Dexter falou com clareza e confiança, e Blair com um leve sorriso nos lábios. Eu chorei. Não consegui conter as lágrimas de alegria e orgulho. Meu filho agora era marido, e um novo capítulo em sua vida havia começado. Seu escolhido pode não ter nos recebido muito calorosamente, mas o principal é que eles estão felizes juntos. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre solenemente. Podem beijar a noiva. Dexter beijou Blair com ternura, e a igreja se encheu de aplausos. O órgão começou a tocar e os noivos caminharam pelo corredor em direção à saída. Ao passarem por nossos assentos, Dexter olhou em nossa direção. Acenei para ele e sorri, mas ele apenas assentiu levemente, educadamente, formalmente, como se estivesse falando com estranhos. Mãe, ele não nos reconhece? Perguntou Ruby, indignada. Calma, querida. Ele está muito emocionado agora. Não está pensando na gente. Mas meu coração doía de dor. No dia mais importante da sua vida, meu filho nem parou para abraçar a mãe. Após a cerimônia, todos os convidados saíram para a escadaria da igreja. O caos da sessão de fotos começou. Os fotógrafos tiraram fotos dos noivos, seus pais e as madrinhas. Todos estavam sentados e dispostos em diferentes composições. Foto de família, gritou o fotógrafo-chefe. Família imediata dos noivos. Peguei a mão de Ruby e seguimos em direção ao centro do grupo. Mas o coordenador, educadamente, mas com firmeza, nos interrompeu. Com licença. Primeiro, apenas os familiares mais próximos, pais, avós. Mas nós somos a família do noivo, eu disse. Eu sou a mãe do Dexter. Claro, claro, assentiu o diretor. Você estará na segunda cena com a família. Olhei para Dexter, esperando que meu filho dissesse algo que explicasse quem éramos. Mas ele estava ocupado conversando com o sogro e nem olhou na nossa direção. Primeiro, eles fotografaram os noivos com os pais de Blair. Depois, adicionaram alguns idosos, provavelmente os avós da noiva, e depois os irmãos e irmãs de Blair. E agora com a família do noivo, anunciou o fotógrafo. Meu filho olhou para nós, depois para os pais de Blair, depois para nós novamente. Seu rosto demonstrava confusão, até mesmo constrangimento. Mãe, Ruby, venham aqui, disse ele finalmente, mas sua voz soava incerta. Ficamos ao lado dos noivos. Coloquei a mão no ombro do meu filho e o senti ficar tenso sob meu toque. Sorria, ordenou o fotógrafo. O obturador disparou. Depois, mais uma foto, e nossa participação na sessão de fotos chegou ao fim. Obrigada. Podem descansar agora, disse o diretor. O resto das fotos são só os noivos e seus amigos. Demos um passo para o lado e observamos a sessão de fotos continuar. Dexter posou com seus amigos da universidade, seus colegas de trabalho e os amigos de Blair. Ele riu, abraçou as pessoas e parecia feliz e relaxado. Mãe, olha como ele mudou quando fomos embora, disse Ruby baixinho. É como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele. Eu não disse nada, mas estava pensando a mesma coisa. Parecia que não éramos uma alegria para o nosso filho, mas um fardo, um obstáculo que precisava ser fotografado rapidamente para manter as aparências e depois esquecido. A sessão de fotos durou mais meia hora. Ficamos de lado, nos sentindo deslocados. Os outros convidados se dispersaram em grupos para seus carros. Uma grande recepção em um restaurante os aguardava. Por fim, o mesmo atendente se aproximou de nós. Seu carro está esperando, disse ele. Ele vai te levar direto para o restaurante. E o Dexter? Perguntei.
A gente não se despediu dele. Os noivos viajarão separadamente. Eles farão mais algumas sessões de fotos pelo caminho. Vocês os verão no restaurante. Entramos no carro e fomos até o salão de festas. Estava tudo silencioso no carro. Nem Ruby nem eu queríamos discutir o que tinha acontecido, mas os pensamentos giravam na minha cabeça como folhas de outono ao vento. Meu filho ia se casar. Não deveria ser o dia mais feliz da minha vida? Por que eu me sentia tão pesada e amargurada? O restaurante Plaza me impressionou ainda mais do que a casa dos pais de Blair com seu luxo, pé direito alto com molduras, enormes lustres de cristal, colunas douradas, piso de mármore. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas como a neve, com talheres de prata e copos de cristal. No centro de cada mesa, arranjos de rosas brancas e lírios. Ruby e eu fomos conduzidas a uma mesa no canto mais distante do salão. Ao nosso lado estavam sentados alguns conhecidos distantes dos pais de Blair, um casal de idosos que claramente não se sentia mais à vontade ali do que nós. Meu Deus, quanto custa tudo isso? Ruby sussurrou baixinho, olhando ao redor do salão. SHHH, silenciei minha filha, embora eu estivesse pensando a mesma coisa. No centro do salão, havia uma mesa elevada para os noivos, decorada com muito luxo. Dexter e Blair sentaram-se ali como rei e rainha, recebendo os parabéns dos convidados que se aproximavam. O banquete começou. Garçons de luvas brancas traziam pratos cujos nomes eu nem conseguia pronunciar, aperitivos requintados, saladas exóticas, frutos do mar. Tudo estava lindamente apresentado, mas as porções eram minúsculas. O que é isso? Perguntou Ruby, cutucando algumas folhas verdes estranhas em seu prato com o garfo. Não sei. Coma o que te derem, respondi, com dificuldade para identificar o conteúdo do meu prato. Nas mesas vizinhas, os convidados conversavam animadamente, rindo e brindando. Todos claramente se conheciam e pertenciam ao mesmo círculo social. Ficamos sentados em silêncio, sentindo-nos completamente deslocados naquela festa. Mãe, olha o Dexter, Ruby sussurrou. Olhei para a mesa do jovem casal. Meu filho parecia feliz e relaxado. Ele contava algo aos amigos, gesticulava, ria. Blair também sorria, comendo sua salada graciosamente, dizendo algo ao marido de vez em quando. Pelo menos ele está feliz, eu disse. O principal é que ele está feliz. Mas ele não olhou para nós nenhuma vez, exclamou Ruby, indignada. É como se não existíssemos. E, de fato, durante todo o banquete, Dexter não olhou em nossa direção nem acenou ou mandou um beijo. Era como se não estivéssemos ali. Após os pratos principais, começou a parte oficial. O anfitrião anunciou que era hora dos parabéns e dos presentes. Caros convidados, disse-lhe ao microfone, agora, os pais e amigos próximos dos noivos gostariam de presenteá-los com seus presentes e votos. Os pais de Blair foram os primeiros a se aproximar da mesa dos noivos. Morgan carregava uma pequena e linda caixa, seguida por um garçom que trouxe para o salão as chaves do carro em uma bandeja de prata. Queridos filhos, disse Morgan em voz alta, dirigindo-se não apenas aos noivos, mas a todo o salão, estamos presenteando vocês com um novo BMW Série 7. Que ele os sirva bem e os lembre do nosso amor. O salão explodiu em suspiros de admiração. Os convidados começaram a conversar animadamente e se levantaram para ver melhor. Blair bateu palmas e correu para abraçar os pais. Dexter também se levantou e apertou a mão do sogro com firmeza. Inacreditável, gritou alguém da multidão. Um Série 7? São $100.000. Que pais generosos, admiravam outros. Sentei e assisti ao espetáculo com o coração na boca. $100.000 por um carro. E agora a palavra está aberta a outros parentes e amigos, anunciou o anfitrião. Os convidados começaram a se aproximar da mesa dos noivos com presentes. Alguns ofereceram joias, outros quadros e outros vales presentes para viagens caras. Cada presente claramente valia mais de $1.000. A família Johnson está oferecendo aos noivos um cruzeiro de uma semana pelo Caribe, anunciou o anfitrião.
O senhor e a senhora Thompson estão presenteando com um vaso antigo do século XVII. Amigos da universidade se juntaram e compraram um conjunto de cristais da Boêmia. A cada presente, eu me sentia cada vez menor, e em minhas mãos, segurava uma caixa com um cobertor que eu mesma havia costurado. Ontem mesmo, eu estava orgulhosa do meu trabalho, mas agora eu queria que o chão me engolisse. Mãe, talvez não devêssemos, Ruby perguntou baixinho. Vejam os presentes que eles estão dando. E nós temos. Ruby, é um presente do coração. Trabalhei nele por 3 semanas e coloquei todo o meu amor nele. Isso é pior do que o dinheiro deles? Mas minha voz tremia. Talvez minha filha estivesse certa. Talvez fosse melhor não me envergonhar. E agora a mãe do noivo está convidada, anunciou o anfitrião, e todos os olhos se voltaram para mim. Não havia onde me esconder. Levantei-me, peguei meu camarote e fui até a mesa dos noivos. Minhas pernas tremiam e meu coração batia tão forte que parecia que todo o salão podia ouvi-lo. Queridos filhos, comecei, aproximando-me de Dexter e Blair, quero dar-lhes algo que fiz com amor e pensando na sua felicidade. Coloquei a caixa sobre a mesa. Um sussurro percorreu o salão enquanto os convidados examinavam com curiosidade minha simples caixa de papelão depois de toda aquela embalagem luxuosa. Blair pegou a caixa e começou a desatar as fitas. Seu rosto demonstrava uma curiosidade educada, mas notei que ela franziu a testa levemente ao sentir o peso do presente. Eu me pergunto o que é, ela disse em voz alta, dirigindo-se claramente aos convidados. Ela abriu a caixa e tirou o cobertor. Desdobrou-o, segurando-o pelas bordas. A sala ficou em silêncio enquanto todos olhavam para o meu trabalho. O cobertor era realmente lindo, tecido creme com detalhes dourados, um padrão intrincado de anéis entrelaçados, uma borda impecável nas bordas e um delicado bordado de iniciais e uma data no canto. Eu havia dedicado 3 semanas da minha vida a ele, colocando todo o meu amor pelo meu filho nele. Mas Blair olhou para o cobertor com indisfarçável desgosto. Seu rosto estava contorcido numa careta de desgosto. Isso é algum tipo de coisa caseira e barata, disse ela em voz alta, para que toda a sala pudesse ouvir. O salão ficou em silêncio. Os convidados se entreolharam. Alguém riu. Blair, disse Dexter baixinho, mas a noiva não lhe deu atenção. Você está falando sério, ela continuou, segurando o cobertor à sua frente como se fosse algo sujo. Você está dando este trapo de presente de casamento? Isso é simplesmente indecente. Com isso, ela jogou o cobertor no chão. Meu lindo cobertor, no qual eu havia trabalhado por 3 semanas, no qual eu havia me dedicado de corpo e alma, caiu a seus pés como um trapo inútil. O salão explodiu em gargalhadas. Algumas pessoas aplaudiram, outras assobiaram. Que presente cafona, gritou alguém. Ela provavelmente pensou que estávamos em um museu de arte popular, e uma mulher. Ou talvez seja para ser engraçado, no estilo retro, acrescentou um homem. Fiquei ali, em meio às risadas e ao ridículo, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Queria fugir, me esconder, desaparecer. Mas a pior parte foi a reação de Dexter. Meu filho, meu único filho, ficou ali, vermelho de vergonha, olhando para mim como se eu tivesse cometido o pior crime do mundo. Mãe, ele sibilou tão baixinho que só eu consegui ouvi-lo, você não deveria ter me dado nada. Essas palavras me machucaram mais do que as risadas de todos na sala. Meu próprio filho, que eu dei à luz, levei até o fim, criei e por quem daria a vida, tinha vergonha de mim. Ele tinha vergonha de um presente feito com amor. Dexter, comecei, mas ele se virou. Então Ruby se levantou. Minha filha se levantou e atravessou rapidamente o corredor até a mesa dos noivos. Seu rosto estava vermelho de raiva. Chega, disse ela em voz alta enquanto se aproximava de nós. Parem de zombar dela. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Ruby. Seu peru pomposo, disse ela a Dexter. Você se esqueceu de onde veio? Esqueceu quem te criou, te alimentou, te vestiu e quem te deu dinheiro para sua educação. Ruby, não,
Dexter tentou impedi-la. Calha a boca, retrucou a irmã. Mamãe passou 3 semanas costurando este cobertor. Ela não dormiu por 3 semanas, estragou os olhos, cortou os dedos até os ossos, por você, pela sua felicidade, e você tem vergonha deste presente. Ela se virou para Blair. E você, sua arrogantezinha? Você nem percebe o que lhe foi dado. Este cobertor vale mais que o seu carro porque foi feito com amor, não apenas com dinheiro. Como você ousa? Scarlett exclamou, levantando-se do assento. Eu ouso, respondeu Ruby. Você nos olha como se fossemos pessoas de segunda classe. Acha que somos piores que você porque não usamos roupas que custam milhares de dólares? Somos 100 vezes melhores que você porque temos coração. Ela se abaixou, pegou o cobertor do chão e cuidadosamente o dobrou de volta na caixa. E todos vocês, disse ela, olhando ao redor da sala, lembrem-se deste dia. Lembrem-se de como zombaram do amor de uma mãe. Como riram de uma mulher que queria fazer algo de bom. Ruby pegou minha mão. Mãe, vamos sair daqui. Não temos nada para fazer aqui. Ruby, espere, Dexter tentou nos impedir. Não, respondeu a filha rispidamente. Você fez sua escolha. Você escolheu esses snobs arrogantes em vez da sua família. Agora viva com essa escolha. Caminhamos até a saída no silêncio mortal do corredor. Todos nos olhavam, mas ninguém ria. O discurso de Ruby havia deixado muitos sóbrios. Já no táxi, a caminho do hotel, finalmente chorei. Chorei como uma menininha. Mamãe, não chore, Ruby acariciou minha cabeça. Eles não valem a pena. Nem ele, nem ela. Nenhuma dessas pessoas. Mas ele é meu filho, solucei. Meu único filho. No hotel, arrumamos nossas coisas rapidamente. Ruby encontrou o voo mais próximo para casa. Sairia em 3 horas. Nós vamos conseguir, mãe. O principal é sair daqui o mais rápido possível. A caminho do aeroporto, meu telefone tocou várias vezes. Era o Dexter, mas não atendi. O que ele poderia dizer? Como explicar seu comportamento? Algumas palavras não podem ser retiradas. Algumas ações não podem ser desfeitas. No avião, peguei a caixa com o cobertor e a desdobrei cuidadosamente. Ela ainda estava linda, apesar de toda a humilhação. Fios dourados brilhavam à luz da janela. O padrão era uniforme e elegante. Sabe de uma coisa, mãe? Disse Ruby. Vamos ficar com o cobertor. Vamos colocá-lo no sofá em casa. Que ele nos lembre que sabemos amar de verdade. Assenti, sem conseguir falar. Lá embaixo, Nova York flutuava com seus arranha-céus e luzes. Em algum lugar lá fora, em um dos restaurantes caros, a recepção do casamento do meu filho ainda estava acontecendo. Mas, para mim, a celebração havia acabado para sempre.